Bom dia, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Estamos de volta aí às nossas atividades e hoje nós vamos retomar o assunto que nós estávamos estudando, né? E nós estávamos estudando, né? Nós estamos estudando, na verdade, sobre fontes de energia. E eu solicitei que vocês fizessem uma pesquisa sobre o Césio 137. Essa pesquisa é para nota, é uma atividade avaliativa, tá bom? E eu pedi que vocês fizessem, não é, essa pesquisa sobre o Césio 137, que era utilizado como fonte de energia, né, de um aparelho hospitalar que era utilizado aí para o tratamento de câncer. Então, assim, era uma fonte de energia que era extremamente radioativa e que foi encontrada em um lixo, né, foi encontrado por 2 catadores de lixo. E aí foi uma catástrofe em Goiânia, que aconteceu em Goiânia, tá bom? Toda vez que vocês verem esse sinal aí, ó, em alguma porta, né, quer dizer que ali é muito radioativo. Então, ali é utilizada uma fonte de energia que é extremamente radioativa e você não pode ficar exposto. Então, assim, perigo, viu? Então, toda vez que vocês verem esse sinal aqui, representa isso aí, tá bom? Então, vamos entender o que é o césio, né? O césio 137. Ele vem do latim Caesius, que significa céu azul. É um elemento químico que ele foi descoberto em 1860, em sua forma natural, constituído por 55 prótons e 78 nêutrons, e é denominado Césio 133 e apresenta um núcleo estável. O elemento do acidente radioativo de Goiânia é o Césio 137, que pode ser obtido apenas artificialmente pela fissão do urânio 235. Então, aqui, ó, para vocês verem, né? Esse aqui, ó, é uma máquina. Então, foi encontrado aqui dentro o Césio 137, tá bom? O Césio é uma pedra de coloração azul. Por isso que a gente viu ali, ó, céu azul, céu azul. É uma coloração azul fluorescente, né? Então, ele floresce no escuro, tá bom? Então, a fonte do Césio 137 ela foi violada em setembro de 1987, né? O acidente aí, então, aconteceu em Goiânia, em Goiás, tá bom? Então, no dia 13 de 9 de 1987, ocorreu um acidente radioativo na cidade de Goiânia, onde 2 catadores de sucata encontraram nos escombros de um terreno onde funcionava uma clínica radiológica uma cápsula que continha Césio 137. Ela foi vendida a um dono de um ferro velho, onde o mesmo abriu a marretadas e assim foi encontrado o pó contaminado. E foi aí que começou a maior tragédia com o material radioativo do país. Então, assim, foi encontrado por 2 catadores. Eles, então, venderam para o ferro velho, né? E esse dono do ferro velho, em uma determinada noite, eu pedi que vocês assistissem o filme, né? O filme muito interessante, por sinal. Então, assim, ele colocou no depósito e à noite ele percebeu que vinha uma luz diferente, uma luz azul fluorescente. E ele descobriu que dentro daquela maquinazinha que ele havia comprado era dali que vinha aquela luz. Então, assim, muito curioso, ele então abriu a marretadas e ele extraiu dali um pó. E por achar tão interessante, ela foi passando de mãos em mãos, então ele mostrando a grande descoberta, né, natural. Então, se você acha, né, dono de uma grande descoberta, você vai mostrando para o mundo, né, eu tô rico, tô rico. Então, ele foi mostrando para as pessoas e aquilo foi manuseado, foi passado para famílias e famílias, tá bom? E aí as pessoas elas foram sendo contaminadas com aquele pó radioativo, só que eles não tinham noção do que aquilo era, do efeito que ali traria, né? Então, o terreno é onde ficava o ferro velho, de Devaí, aqui a imagem, são imagens reais, tá? E aqui foi a menina Leide das Neves Ferreiras, que foi uma menina que morreu, né,
devido a ser infectada pelo Césio-137, inclusive tem aí, né, uma clínica, uma organização que é em homenagem a ela, tá bom? É a Lady, a ONG Lady, tem aí homenagem a ela. Essa menininha aí, 6 anos, se eu não me engano, 6 anos de idade, né? E que aí foi uma das vítimas dessa fonte de energia aí extremamente radioativa, tá bom? Então, assim, as pessoas depois elas manusearem, passado alguns dias, elas começaram a apresentar alguns sintomas. Então, assim, causou-se um estranhamento, porque muitas pessoas chegavam às farmácias e aos hospitais com os mesmos sintomas. Então, assim, pensou-se até que fosse uma virose, né? Então, assim, percebeu-se que tinha tontura, náuseas, vômitos, diarreias, queimaduras, amputações até. Os primeiros sintomas foram sentidos alguns dias após a abertura do equipamento. A mulher do dono do sucatão, ela começou a estranhar que todos os que tinham contato estavam apresentando sintomas e ela até chegou a alertá-lo, né? Então, assim, o seu passarinho morreu, depois teve o gatinho, ela teve os sintomas, o marido. Então, assim, ela começou a perceber que todas as pessoas que tinham contato estavam apresentando os mesmos sintomas. Então, aí essas pessoas que foram contaminadas, tá vendo? Tiveram queimaduras, amputação dos membros. As formas de exposição das vítimas foram exposição à radiação externa, contaminação externa e interna por manuseio direto da fonte, comercialização de materiais contaminados, contatos pessoais e profissionais, circulação de animais contaminados, circulação de ferramentas contaminadas, ação do vento e ação da chuva. Essas foram as formas de exposição aí que as vítimas elas foram expostas, tá bom? E assim, substâncias que são radioativas, gente, elas infectam, elas atingem as células e o que acontece? Causa uma modificação, uma mutação genética. Então, assim, até os dias de hoje, né, pessoas que foram vítimas aí do Césio-137, as gerações, né, elas foram sentindo os seus efeitos. E até hoje, crianças ainda nascem aí com uma formação, com a falta de um membro. Então, assim, com marcas ainda do Césio-137. Só que para a gente ter ideia, né, da gravidade que é, né, utilizar energias, né, fontes de energia que são radioativas. Então, assim, né, que a base de urânio, então utilizassem, algumas indústrias utilizam, né? Então, assim, são energias que podem ser utilizadas, que não gastam, vamos dizer assim, que o gasto não é tanto, mas se ali atingir pessoas, então o estrago é enorme, é imenso. Então, assim, pode trazer uma verdadeira catástrofe. Então, quando a gente lembra lá, né, daquela bomba de Hiroshima e Nagasaki, né, que atingiu muitas pessoas ali, muitas e muitas, milhares de pessoas foram ali atingidas, né, a catástrofe de Chernobyl. Então, ali são fontes de energias que são utilizadas, às vezes, para maquinarias, né, e que pode trazer aí vários danos à vida humana, não só a vida humana, né, a vida em geral. Né? Então, assim, deve-se ter o máximo de cuidado. E sempre que for utilizar energia, busque-se pensar em uma energia alternativa, uma energia limpa, que não traga danos à vida. Então, assim, as vítimas do acidente foram 4 mortos inicialmente, 6 mortos posteriormente, 628 vítimas contaminadas diretamente e reconhecidas pelo Ministério Público. Estima-se que mais de 6.000 pessoas foram atingidas pela radiação. Então, assim, foi um número bem grande. Então, aqui a amputação, tá vendo? Dos dedos. E aqui queimadura. As pessoas elas começaram a ser monitoradas, então assim, utilizavam-se roupas, né, apropriadas. E assim, as pessoas após serem contaminadas e tal, tudo aquilo que as pessoas tocavam, tudo que tinha contato,
tornava-se tóxico. Então, assim, foram recolhidos várias toneladas, milhares de toneladas de lixo tóxico, né? Então, assim, tudo aquilo que tinha contato com o césio ficava-se contaminado, certo? Descontaminação dos pacientes. Os pacientes tomavam 3, 4 banhos por dia com solução de vinagre. Utilizou-se também métodos abrasivos para descontaminação da pele e a aplicação de resinas de trocas iônicas, as quais eram colocadas em luvas e botas plásticas para descontaminação de mãos e pés. Ingestão de altas doses de ferrocianeto férrico, conhecido como azul da Prússia. Exercícios físicos e banhos de sauna para eliminação através do suor. Ingestão de líquidos em abundância, entre águas e sucos de frutas ricas em potássios. As sequelas de imediato foram 4 vítimas fatais. Ao longo prazo deixou mais de 700 vítimas com sequelas de contaminação. Câncer rádio induzido. Vítimas do Césio 137 sofrem com o preconceito há 21 anos. Existe uma superintendência, fundação com o Instituto de dar assistência às vítimas da terceira geração. Porém, o lugar especializado precisa de recursos, já que o governo não dá assistência devida. Existe o preconceito impedindo que estas pessoas tenham uma vida em sociedade. Isso ocorre pela falta de informações. Locais atingidos, a gente teve aí 46 residências que foram atingidas, 45 logradouros públicos e 50 veículos. Foi feita aí a descontaminação do local. Então, assim, foi retirada aí 600 mil toneladas de lixo tóxico, lixo radioativo, 4.215 tambores de 200 litros, 10 containers de navio, 1.357 caixas metálicas, fabricadas especialmente para atender às condições do acidente. Tudo foi lacrado e contaminado e encaminhado para um depósito construído para esse fim, que foi em Abadia, 26 quilômetros de Goiânia, onde deverá permanecer por 180 anos. Então é isso, meus amores, só para que a gente possa entender, né? Aqui são relatos das pessoas que sofreram com o efeito. Então, assim, Lourdes das Neves, 56 anos, a mãe da menina Leide, que morreu com 6 anos, né? Ela não esquece do apedrejamento do caixão da filha no sepultamento em Goiânia. Ela afirmou que ainda sofre com as consequências provocadas pela radioatividade, mas afirma que o afastamento dos amigos e o preconceito causaram mais danos do que o Césio 137. Ela afirmou ainda que depois de ter passado o que passou, ela não tem medo de morrer. Então, assim, gente, só para que a gente possa ter noção, né, da gravidade, né, que é, e a gente está utilizando esses tipos de energia, né? Então, assim, por isso que hoje, né, concentra-se tanto em buscar meios alternativos para que não possa trazer tantos danos. Nós vimos aqui sobre as fontes de energia, né? E eu vou recapitular um pouquinho para vocês que vocês possam estudar para atividade avaliativa, tá bom? Então, as fontes de energia podem ser classificadas em fonte de energia primária, quando ocorre livremente na natureza. Então, a gente tem o sol, água, vento, gás natural, petróleo bruto. Mas nós também temos as fontes de energia secundária, quando são obtidas a partir de outras. Então, eletricidade, gasolina, petróleo. E as fontes de energia a gente pode dividir, né, as primárias em fontes de energia que são renováveis e também aquelas que não são renováveis. Quando eu falo em energia
renovável, né, fontes renováveis, são fontes que são inesgotáveis. Então, assim, por mais que use-se e use-se muito, ela não é finita, certo? Então, assim, são aquelas que se renovam continuamente na natureza, sendo por isso inesgotáveis. A gente pode aí pensar na energia eólica, energia solar, né? A hidrelétrica. Fontes de energia não renováveis, já o oposto, são fontes de energia que elas são finitas, são esgotáveis. Então, se eu utilizo de uma forma exacerbada, assim, utilizo muito, né, já que a gente não repõe a natureza, né, a gente só vai extraindo e não dá um retorno, um dia vai acabar. Então, são aquelas cujas reservas se esgotam, pois o seu processo de formação é muito lento comparado com o ritmo de consumo que o ser humano faz delas. O Sol, né, é uma fonte renovável, né? Então, através do Sol, a gente pode produzir calor, certo? Através dos coletores solares e também eletricidade, através de painéis fotovoltaicos, que é colocados assim, em superfícies mais altas, e ali ela vai captando a luz do sol. O vento, essa energia ela pode ser utilizada para produzir eletricidade através de aerogeradores. Então, esses aerogeradores eles são colocados em regiões que ventam muito. O proprietário dessas terras, eles recebem por isso, né? Uma indenização por isso, porque eles estão ali, né, cedendo parte dos seus terrenos ali para esses aerogeradores. Como renováveis ainda a gente tem a água, né? A água, como a gente tem grande quantidade em nosso planeta, então a água ela é considerada sim uma fonte renovável, tá bom? Então, a energia da água pode ser aproveitada recorrendo aos modernos recursos da ciência e tecnologia. Por isso, constroem-se barragens hidrelétricas para produzir eletricidade. A gente também tem a biomassa. A biomassa ela consiste no aproveitamento da energia acumulada nos combustíveis tradicionais. A gente tem a lenha, né? E em algumas plantas com elevado teor energético, milho, cana-de-açúcar, enfim. E a gente ainda continua com as fontes aí renováveis. A gente tem os geyser e fumarolas. O calor proveniente do interior da Terra, ele pode ser aproveitado. Então, a água de uma jazida geotérmica, ela pode ser recuperada sob a forma de calor e ser aproveitada para produzir eletricidade. E também a gente tem a energia que é produzida a partir das marés. O aproveitamento dessas energias elas pode ser feito através de centrais elétricas que funcionam por ação da água das marés. É necessário uma diferença de 5 metros entre a maré alta e a maré baixa para que este aproveitamento se torne rentável. E aí a gente tem as fontes que não são renováveis. A gente tem aí o gás natural, o carvão, o petróleo bruto, que são fontes aí que elas são esgotáveis. Essas fontes de energia não renováveis são combustíveis fósseis. Parte da eletricidade que utilizamos provém deste combustível e é produzida em centrais térmicas. O calor que se liberta durante a queima desses combustíveis pode ser utilizado para mover as turbinas das centrais e produzir eletricidade, que chega às nossas casas através de cabos de alta tensão. Urânio, né, é uma fonte não renovável. O urânio, né, é uma substância que é tóxica. Lembra que eu falando do Césio-137, eu até falei que o Césio-137 ele é isótopo do urânio. O Césio-137 ele é fabricado artificialmente a partir do urânio, né? Então, assim, ele é extremamente tóxico. Então, se for liberado na natureza, se for liberado aí, pode causar vários danos.
Então, assim, tem que ser muito cuidado, porque se nessas usinas nucleares, né, nessas centrais aí, vazar essa substância, pode afetar, né, pode afetar todas as vidas ali em volta. As formas de energia, de acordo com os efeitos que a energia produz ou conforme os fenômenos que está associada, atribuímos-lhe diferentes qualificações. Então, a gente tem a energia solar, que é proveniente aí, né, do Sol, da radiação solar. Nós temos a energia luminosa, que é a energia que está associada à radiação solar, à luz de uma lâmpada ou de uma vela também. A gente pode colocar aí como energia luminosa. Energia hídrica, energia aí proveniente aí da água. Então, é a energia que está associada à água armazenada numa barragem. Energia das ondas ou marés, que é a energia que está associada às ondas do mar ou à subida e descida das marés. Nós temos a energia geotérmica, que é a energia que está associada ao calor proveniente do interior da Terra. E nós temos aí a energia eólica, que é proveniente da energia vinda aí dos ventos. Energia sonora, que é a energia que está associada às ondas sonoras. Energia elétrica, que é a energia que está associada à corrente elétrica. Energia térmica, que é a energia que está associada às variações de temperatura de um corpo. E também temos a energia química, que é a energia que está associada ao carvão, petróleo, alimentos, medicamentos, certo? E nós sabemos que a energia, a gente já viu muito isso, que ela traz ou não impactos ambientais, né? Então, a energia solar é uma energia que é considerada energia limpa, certo? E que a única coisa que essa energia solar ela vai trazer é a modificação na paisagem. Então, vai modificar a paisagem. Energia eólica também é considerado limpa. Também vai haver uma modificação na paisagem. E se for colocado em rotas migratórias, pode provocar a morte de várias aves que estão migrando para o sul, né? Energia hidráulica também é considerada energia limpa. E as centrais hidroelétricas provocam inundações, alterando o equilíbrio dos ecossistemas. Energia da biomassa também é considerada limpa. E a produção de eletricidade através de combustão liberta gases nocivos e partículas para a atmosfera, para o aquecimento global. E a energia geotérmica também é considerada limpa. E a libertação de vapor. A alta pressão provoca poluição sonora e a libertação de calor altera o ecossistema em redor. A energia nuclear é uma energia poluente, altamente perigosa, nós já vimos, né, a respeito disso, que é altamente radioativa, né, e que pode prejudicar qualquer organismo, qualquer vida, né, e ainda trazendo sequelas para as futuras gerações, como a gente viu, né, que esse tipo de substância, elas são tão nocivas, tão tóxicas, que afetam as células, né, por conta da radioatividade que é muito alta. Energia dos combustíveis fósseis também é considerada energia poluente. Ela altera os habitats naturais, onde se afetam as extrações. Da queima dos combustíveis, ele também libera na atmosfera gases que são poluentes e que assim aumentam o efeito estufa, né? Aumenta aí o buraco na camada de ozônio. A exploração dos combustíveis fósseis conduzem o seu esgotamento, uma vez que as reservas são cada vez menores. E conclusão, a gente viu que a energia manifesta-se à nossa volta e nas atividades que desenvolvemos de muitas formas. Nada acontece sem energia. A energia faz parte do universo que nos rodeia. Então, as fontes de energia a gente viu que podem ser renováveis ou não renováveis, conforme o tempo que leva a repor-se a energia que delas vem sendo utilizada. E a gente viu também que tem energias que são limpas e tem energias que são poluentes. E as energias elas podem trazer impactos ambientais, né?
pode trazer aí danos à vida. Então, assim, como eu sempre falo, é sempre bom buscar formas alternativas. A gente tem um grande projeto aí que a gente estudou sobre ele, que é sobre a química verde, e que vale a pena a gente estar sempre falando. Então, assim, esse projeto, ele visa, né, trazer menos impacto ao meio ambiente. Pensa-se no meio ambiente, né? Como eu posso fazer, extrair do solo, mas também não afetá-lo. Então, assim, são formas que a gente pode estar utilizando a energia e não está afetando aí o meio ambiente. Meus amores, é isso. Então, estudem, tá? Estudem durante essa semana, dediquem um tempo. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? E beijos, tá?